3 coisas que destroem o valor do seu negócio e como evitar antes que seja tarde demais. Existem erros silenciosos que fazem sua empresa valer menos todos os dias. Mesmo com o faturamento crescendo, a maioria dos empresários acha que valuation só muda quando o lucro muda. Isso não é verdade. Hoje eu vou te mostrar 3 erros comuns, pouco falados, que destroem o valor do negócio e como você pode começar a corrigir ainda esse ano. Erro número 1, dependência do dono. Tá? A primeira pergunta que qualquer investidor faz é simples. Se o dono sair amanhã, o negócio continua? Se a resposta for não, o valuation já caiu. Aí é contingência, não tem o que fazer, gente. O investidor vai analisar esse risco, vai analisar esse ponto com maus olhos, tá? Por quê? Ele quer uma empresa que traga longevidade, tenha longevidade, né? Se a gente tem um sócio muito envolvido na operação e ele tem bom relacionamento com clientes, com investidores, com fornecedores, e esse relacionamento de alguma forma pode ser interrompida pela saída dele da operação, a gente já tem um nível de risco de perder alguns fornecedores importantes, né? Alguns valores ali negociados, a gente pode perder alguns clientes também e também podemos perder ali parte dos aportes que existem de investidores estratégicos. Então, se existe esse tipo de barreira, né, dentro da operação, os investidores, os compradores, eles não vão olhar isso com bons olhos, portanto vai ser contingência, a valuation já está lá embaixo. Tá? Empresas altamente dependentes do fundador não escalam bem, não são previsíveis e carregam um risco alto demais. E risco alto é desconto no preço. Fato. Como evitar isso? A gente vai documentar muito bem os nossos processos, a gente vai criar lideranças intermediárias e pare de centralizar as decisões operacionais do negócio. Tá? Um negócio valioso funciona com você ou sem você. Se o sócio tira férias, a empresa não vai pegar fogo até o momento em que ele voltar das férias dele. Né? Assim como se o sócio precisar sair por algum motivo específico, por algum problema de saúde, ou até mesmo na sucessão, passar para algum familiar, ou vendendo a empresa, tá? Independente. Se existe algum motivo pelo qual o sócio não pode operar e essa empresa ela vai cair o rendimento por conta disso, é uma empresa arriscada, portanto a gente vai ter um desconto no preço de qualquer forma, tá, gente? Erro número 2. Bagunça contábil. Misturar conta pessoal com conta da empresa é um dos maiores assassinos de valuation. Quando isso acontece, números perdem credibilidade, margem fica distorcida, risco percebido explode, investidor não compra empresa que não sabe explicar seus próprios números. Ou seja, com certeza, isso vai passar por uma análise muito simples. Quando o investidor chegar na operação para conseguir colocar ali uma proposta, a primeira coisa que ele vai pedir é uma série de documentos e série de informações. Se tu não conseguir levantar isso para mostrar para ele, para responder ele, isso também já vai cair nessa pré-análise, digamos, antes de ir para efetivar essa proposta com uma contingência. Não vamos entrar em uma operação apenas se essa operação, mesmo que desorganizada, gere caixa suficiente, mas ainda assim o argumento para precificar, né, colocar uma proposta abaixo do valor dessa empresa, ela se sustenta por conta dessa bagunça. Então a gente não consegue nem identificar as alavancas de valor dessa empresa, porque a gente não tem uma base sólida de análise, né? Conceitos contábeis com conceitos de gestão financeira, né? Então a gente tem essas duas visões distorcidas, competência com regime de caixa, ou seja, a contabilidade não está conseguindo contabilizar, registrar de forma adequada os ativos dessa operação. No outro ponto, a gente tem um descasamento de fluxo de caixa que a gente não sabe por que existe, a gente só sabe por conta do saldo bancário reduzindo, né? O nosso contas a pagar ele não está lançado no sistema. Então toda essa bagunça, isso fere diretamente o valor da empresa. Isso é muito preocupante, tá? Então como que a gente evita isso? Separe finanças pessoais e empresariais. Esse é o primeiro ponto. A gente sabe que o PJ em alguns casos tem condições melhores de empréstimos, de captação de recursos no geral, tá? E às vezes os sócios eles tendem a ir por esse lado. Vou retirar um carro no nome da empresa, mas ele é para uso pessoal. Vou tirar um empréstimo no nome da empresa, mas é para uso pessoal. Essas operações, elas vão estar saindo no sistema, né, na análise da empresa. Ou seja, esses débitos, digamos assim, eles estão no PJ, no CNPJ. Então, aí já tem também um princípio de bagunça, né? O ideal é
Empresa paga contas da empresa, sócio paga a conta do sócio. Tem um DRE e fluxo de caixa confiáveis. É extremamente importante que a base esteja bem construída. Ou seja, para a gente analisar esses demonstrativos, a gente precisa que eles sejam confiáveis através da operação eficiente, né, dos seus colaboradores financeiros, através de um plano de contas bem executado, bem adequado para a sua empresa. A gente precisa ter todos os lançamentos passando dentro do sistema, todos os pagamentos, né, que a gente consegue identificar ali no banco, ou seja, a conciliação bancária precisa estar sendo feita diariamente. Então todos os lançamentos, todos os recebimentos e os pagamentos que estão no nosso banco, eles também estão no nosso sistema. Assim a gente consegue ter muita segurança na hora de analisar esses dados, né? Então é muito importante que a base esteja bem construída para que a gente consiga tirar esse demonstrativo de resultado, esse fluxo de caixa, de forma confiável, analisar e apresentar para os investidores, né, possíveis compradores. Número 3, padronize relatórios e a transparência vai aumentar o valor da sua operação. Então, assim, todos esses relatórios padronizados, todos os DREs, os balanços, os fluxos de caixa, tudo isso estando bem confiáveis, trazendo esse nível de segurança na hora de retirar esses relatórios e conseguir apresentar para o investidor, isso com certeza vai ter uma percepção diferente daquilo que a gente estava falando anteriormente, né? O investidor vai olhar com muito bons olhos esse nível de organização. O erro número 3, tá? Falta de diferencial tecnológico. Em 2026, empresas puramente analógicas valem menos, isso é fato, tá? Não é à toa que a gente tem empresas como a Lovable, que é uma empresa de IA, né, que faz cria muitos sistemas, cria plataformas, e é tudo feito dentro dessa plataforma deles, né, do Lovable. Não é à toa que essa empresa ela escalou demais o valuation dela em pouco tempo. Ou seja, existem rotinas, existem processos que estão sendo utilizados IAs, estão sendo utilizados agentes de IAs. Então, assim, a tecnologia está muito avançada hoje, gente. E isso nos dá uma certa segurança e nos dá uma certa nível de escala, né? Ou seja, a gente consegue aumentar mais a nossa produtividade, a gente consegue aumentar mais o alcance de demanda para novos clientes, a gente consegue aumentar muita coisa dentro de casa utilizando, né, a IA como ferramenta. Agora, se a gente ficar muito preso em processos enraizados que precisam de muitas pessoas para fazer processos simples, né, processos fáceis, a gente tende a aumentar muito o nosso custo, e eu não estou querendo trazer aqui coloca IA pra caramba dentro da empresa e demite todo o pessoal, não é isso. Os trabalhos eles vão ser diferentes a partir de 2026, né? Em 2025 a gente já teve um briefing sobre isso. A gente vai precisar de pessoas que façam a análise e a gestão dessas ferramentas de IA. Então os trabalhos eles vão ser diferentes, mas tem espaço para todo mundo. O que a gente precisa entender é processos muito pequenos, muito simples, muito fáceis de serem executados. Eles não precisam de pessoas para serem feitos, eles precisam de pessoas gerindo essas atividades que são feitas por chats, por agentes de IA, entendeu? Então, a ideia é a gente se profissionalizar nessa parte de IA, tá? A gente conseguir empregar isso dentro da nossa empresa para que a gente consiga escalar e a gente ter pessoas capacitadas para conseguir fazer essa gestão mais específica, né? Mais direcionada, mais voltada para a análise do que a IA está fazendo. E ainda existem alguns problemas, existem algumas situações de má interpretação de dados, e a gente precisa das pessoas para justamente direcionar, né? Então, assim, uma não vai tomar o controle da outra, né? O trabalho da outra. A gente vai ter níveis de trabalho passando para formas diferentes. Negócios sem dados organizados, automação, tecnologia aplicada dependem demais de pessoas, né? Foi como eu estava mencionando antes. Então, escala muito custo. A gente tem empresas escaláveis e empresas escalonáveis. Então, quando a gente depende muito de processos muito pequenos sendo executados por muitas pessoas, a gente tende quando aumenta o nosso nível de cliente, né, o nosso nível de demanda, a gente acaba tendo que contratar mais pessoas para executar esses processos simples e fáceis. Por isso que a gente escala custo, né? A gente se enquadra daí no escalonável. Cresce receita, mas cresce estrutura de custo. Todas as empresas elas precisam estar analisando internamente quais são os processos que a gente consegue
otimizar com IA, com tecnologia, né, no geral, para a gente conseguir nos enquadrar em escaláveis e não escalonáveis. Ou seja, a gente consegue aumentar a receita, mas a gente não precisa necessariamente aumentar a nossa estrutura de custos e despesas. Como a gente vai evitar isso? Digitalize os processos críticos, use dados para a tomada de decisão. Deste modo, a gente consegue, né, digitalizando ali os processos críticos, entender desses processos atuais da minha empresa, o que eu posso alterar, o que eu posso otimizar. Então, a gente já consegue entender aonde a gente pode atuar, né? Onde a gente pode cortar um processo. O ideal é que a gente coloque todos os processos da mesa e a gente não fique aumentando o fluxo. O ideal é que a gente diminua o fluxo. Isso tem um impacto tanto em margem, a gente acaba reduzindo alguns custos com processos que não são tão valiosos, e a gente aumenta a percepção de valor na outra ponta, para o nosso cliente, porque ele não vai entender que o processo do produto ou serviço ele é muito complexo. Ele vai simplificar e vai ser muito bem visto. Tá? Quando a gente olha para use os dados para tomada de decisão, a gente está falando o que muitas pessoas falam no mundo do empresarial. A gente precisa ter certeza da tomada de decisão. Para ter certeza da tomada de decisão, os números e os dados que a gente vai se basear, eles precisam ser extremamente confiáveis. Se a gente fizer uma análise em cima de números errados, a gente pode tomar uma decisão errada. Isso pode impactar negativamente o nosso objetivo principal. Então, esse é um ponto que a gente quer trazer aqui também em relação a isso, né? Além de criar os ativos intangíveis, porque a gente criando softwares, a gente criando agentes de IA, utilizando tecnologia, a gente pode trazer pessoas também para conseguir desenvolver essas ferramentas, esses processos. A gente consegue colocar, registrar isso contabilmente como ativo intangível, né? Softwares, marcas, processos, o conhecimento aplicado da empresa, né? do time, isso tudo pode ser considerado um ativo intangível. Então, a gente ganha esse benefício na contabilidade de aumentar o nosso ativo no balanço patrimonial. Tá? Então, não é somente algo que a gente vai demonstrar no nosso marketing ou no nosso comercial, falando sobre os nossos processos, falando sobre a nossa marca. É algo que a gente consegue ter também um benefício de pagamento de menos impostos, né? Quando a gente acaba aumentando ali o nosso ativo de intangível através desses registros contábeis. Então, todo esse know-how, marca, impacto com softwares, a gente consegue registrar na contabilidade como ativo intangível e a gente pode utilizar disso como um benefício para abater alguns impostos sobre o lucro líquido, tá, da operação. Ali, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social ao lucro líquido, porque a gente abate a base de cálculo através da depreciação e da amortização desse ativo intangível. Tecnologia não é custo, gente, é multiplicador de valor. Isso é muito importante. A gente vai utilizar a tecnologia ao nosso favor. Não existe tecnologia contra as pessoas. A tecnologia está a favor das pessoas. Só tem que entender como tu pode utilizar ela, né? Fazer ela trabalhar para ti. Essa é a ideia. A gente fazer a tecnologia trabalhar para a gente. Então, checklist final agora para valorizar em 12 meses. Se você quer aumentar o valor da sua empresa nos próximos 12 meses, foque nisso. Tá? Reduzir dependência do dono, organizar contabilidade e caixa, criar processos e dados confiáveis, automatizar o que gera escala, tornar resultados previsíveis. Isso tudo não é rápido, mas é extremamente eficaz e como a gente abordou aqui, né, cada um desses pontos é extremamente valioso. Ou seja, empresas que não dependem tanto do dono tendem a valer mais. Empresas que estão organizadas na contabilidade e no caixa, no setor financeiro de tesouraria, elas tendem a valer mais, a gente tem mais previsibilidade, a gente tem mais confiança nos relatórios e nas informações financeiras que a gente analisa. Os processos e dados confiáveis, eles também são extremamente importantes porque nós estamos falando de, além dessa utilização de tecnologia, entender o que a gente pode retirar, a gente também está fazendo um serviço de mapear todos os nossos processos, então já estamos implementando um nível de organização, né? Se a gente não tem registrado os processos da empresa, cada um faz o que faz porque sabe, como que essa empresa vai escalar na contratação de novos colaboradores? Então, quando a gente faz isso, a gente já está criando essa trilha, né? Então, a gente já está identificando todos os nossos processos, a gente já está entendendo onde a gente consegue reduzir um determinado processo que não agrega tanto valor na nossa entrega, tá? E automatizar o que gera escala. Então, através
desse trabalho anterior, a gente consegue identificar aquilo que podemos utilizar da tecnologia para melhorar a nossa escala. Tornar os resultados previsíveis, porque tudo isso que a gente vai fazer antes vai nos levar para esse resultado de deixar as nossas tomadas de decisões mais fáceis, porque nós temos previsibilidade, a gente tem confiabilidade nas informações e nos relatórios que a gente vai analisar com a nossa equipe contábil, financeira, de planejamento, tá? É basicamente esses os resultados que a gente tem através dessas ações. Empresa boa dá lucro. Empresa valiosa gera liberdade. Valuation é a consequência das decisões que você toma hoje. Ignorar esses pontos é aceitar vender barato no futuro. Como a gente disse, né, é importante ter essa ideia junto com vocês. Uma venda de uma empresa, ela é programada, planejada para o futuro, né? A gente não vende uma empresa amanhã, só se essa empresa já estiver bem organizada. Porque senão ela está muito condicionada a ter um valuation pequeno, né? Ser negociada no mercado por um valor menor. Agora, se a gente toma tempo, planeja, executa esses pontos que eu falei aqui nesse vídeo, a gente consegue colocar um nível de organização muito maior na empresa, de previsibilidade, a gente consegue organizar a casa, a gente bota confiabilidade nos nossos relatórios, nos nossos processos, consegue reduzir alguns processos que são ineficientes, a gente consegue aumentar a escala do nosso fluxo ali de trabalho, a gente consegue atender mais clientes, a gente vende mais, a gente aumenta o faturamento, mantém ali a nossa estrutura de custo e despesa. Isso tudo tende a trazer um valuation bem maior lá na frente, gente. Então, a reflexão que fica é: a gente quer vender uma empresa hoje que está desorganizada pelo piso do valuation dela, ou a gente quer vender uma empresa daqui a 3 anos ou 4 anos super estruturada, bem organizada, processos mapeados, escala a milhão, ultrapassando o teto da faixa de precificação dela? É isso que a gente traz para os nossos clientes. Essa é a nuance principal, né? A geração de equity para a operação. É muito importante que as empresas elas olhem para isso. 2026 vai ser bastante desafiador e a gente precisa olhar para dentro de casa agora. E se você se interessa por esse assunto, eu vou deixar disponibilizado aqui no link desse vídeo um e-book que compila essas informações, traz alguns conceitos técnicos que a gente abordou aqui e também mapeia toda essa trilha de organização até você sair de um valuation, né, subavaliado para um M&A milionário. Fechou, pessoal? Um abraço para vocês, até a próxima.